Célia estava feliz por finalmente estar grávida. Sua data de parto se aproximava e ela se manteve longe de qualquer coisa que pudesse machucar ela ou seu bebê. Não muito tempo antes do nascimento, ela teve que ser levada às pressas para o hospital porque estava com muita dor. Ao chegar lá, o médico fez uma descoberta chocante que o fez chamar a polícia. O que o médico descobriu? Fique até o final e descubra. Bem-vindos ao canal. Se você gosta de histórias de superação e reflexão, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e deixe o like para ajudar o canal. A história de Célia começou quando ela terminou a faculdade, e foi nessa mesma época que ela conheceu seu marido Jorge. Jorge era um estudante de pós-graduação, e quando se conheceram eles logo acharam que era amor à primeira vista. Desde o início de seu relacionamento eles tiveram a certeza de que passariam o resto de suas vidas juntos. Depois de alguns anos de namoro, Jorge propôs o casamento e Célia aceitou. O casal estava feliz por estar casado, e os dois decidiram que iam esperar um ano antes de tentar ter filhos. O tempo passou rápido e em um piscar de olhos eles já haviam passado um ano juntos, e exatamente como planejaram, começaram a tentar ter filhos. Foram meses de tentativas e decepção que viraram um ano, e logo passaram 2 anos tentando ter filhos sem obter sucesso algum. O casal ficou triste e decidiu visitar o hospital de fertilidade para obter opiniões médicas sobre o motivo de Célia ainda não ter engravidado. Depois que vários testes foram realizados, foi revelado que Jorge tinha uma baixa contagem de esperma. O casal se culpou por não ter ido ao hospital mais cedo, e ficou feliz quando o médico disse que Jorge poderia tomar remédios para resolver o problema. Jorge tomou os remédios com cautela e esperou pelos resultados. Depois de várias tentativas fracassadas ele produziu resultados positivos. Quando Célia notou os primeiros sintomas ela pensou que estava com alguma doença porque não era a primeira vez que ela havia pensado que estava grávida. Ela tomou remédios para evitar enjoos, mas não obteve melhoras. Sem muito otimismo ela decidiu então fazer um teste de gravidez. Célia comprou o teste em uma farmácia e se escondeu no banheiro para fazer. Ela não teve coragem de conferir o resultado com medo de se decepcionar, mas quando ela finalmente reuniu coragem para verificar, ela viu que o teste de gravidez tinha dado positivo. Célia ficou sem reação, ela não podia acreditar que seria mãe, mas decidiu manter os resultados do teste em segredo por um tempo, até que ela fosse fazer um teste mais confiável no hospital. Foi difícil manter a notícia para si mesma, mas ela fez isso para caso os resultados do segundo teste dessem negativos. No dia seguinte ela foi ao hospital para fazer um novo teste de gravidez, e lá ela descobriu que estava realmente grávida de 4 semanas. Ela correu para casa para compartilhar as boas notícias com seu marido. Jorge ficou em êxtase e não conseguiu conter as lágrimas de alegria. Depois de comemorar ele disse a Célia que ela não faria nada durante a gravidez. Ele prometeu atender a todas as suas necessidades e ela ficou extremamente satisfeita com o combinado. Alguns meses depois, o casal fez um exame para verificar o sexo do bebê. O médico revelou que a criança era um menino saudável. O casal foi para casa radiante de alegria, e começou a contar os dias até a chegada do primeiro filho. Prepararam um berçário para o filho e também foram às compras para comprar vários itens essenciais para bebês. Jorge estava se assegurando de que Célia estava descansando o suficiente, e à medida que o dia do parto se aproximava, o marido fez um esforço extra para garantir que ela e seu bebê estivessem seguros. Quando a gravidez chegou a 28 semanas Célia começou a sentir dores, porém ela as tratou como algo normal. Mais uma noite a dor se tornou insuportável e Jorge acordou no meio da noite com os gemidos de Célia. Depois de tentar aliviar a dor da esposa, ele a levou ao hospital para examiná-la. No hospital as enfermeiras acolheram Célia, mas descobriram que o bebê ainda não nasceria naquele momento, porém deram remédios para aliviar a dor da mãe, e mesmo assim ela foi encaminhada a consultar o médico para entender melhor o que estava acontecendo. Após testes de diagnóstico inconclusivos, os médicos fizeram um ultrassom. O que aconteceu logo em seguida foi chocante. Quando o médico estava fazendo o ultrassom, ele fez uma descoberta que o surpreendeu tanto que ele teve que chamar a polícia. Antes que a polícia chegasse ele chamou Jorge de lado para fazer algumas perguntas. Ele fez perguntas sobre a educação de sua esposa sem mencionar o que havia descoberto.
Jorge respondeu as perguntas da melhor maneira possível, mas o médico não estava satisfeito com as respostas do marido. Ele decidiu perguntar a Célia e ela não sabia que o médico havia encontrado algo peculiar em seu corpo. Então, quando o médico veio fazer perguntas relacionadas ao seu passado, ela respondeu sem esconder nenhum detalhe. Depois de algum tempo a polícia chegou. Quando o médico contou o que havia encontrado no corpo de Célia, eles ficaram perplexos, nunca tinham ouvido ou visto algo parecido que tinha sido encontrado no corpo de uma pessoa, eles só tinham visto algo do tipo no cinema. A polícia perguntou se o objeto no corpo de Célia poderia machucá-la, mas o médico não soube dar uma resposta explícita, porque não foi ele quem havia inserido o objeto no corpo da gestante. Devido à conversa contínua entre a polícia e o médico, o casal suspeitou que algo estava errado, então Jorge foi ao médico e exigiu saber o que havia de errado com sua esposa e seu bebê. O médico pediu desculpas por mantê-lo fora do assunto e garantiu que seu bebê e sua esposa estavam bem. O médico explicou ainda que havia convidado a polícia porque havia encontrado um objeto que poderia ter sido ilegalmente implantado no corpo de Célia. E ao ouvir isso, Jorge ficou preocupado, ele começou a fazer várias perguntas ao médico sobre o objeto, mas o médico só conseguiu responder algumas, porque não havia sido ele quem tinha colocado o objeto. O médico apenas aconselhou Jorge a contar à sua esposa sobre o objeto e perguntar como ela tinha conseguido aquilo. O objeto encontrado no corpo de Célia era um chip médico. Quando Jorge mencionou o objeto para Célia, ela ficou surpresa, ela não sabia dizer como o chip havia chegado lá. Ela se preocupou com o bebê porque o chip foi encontrado perto de seu útero, mas o médico assegurou que nenhum mal aconteceria a seu bebê. Célia começou a pensar onde ela poderia ter implantado um chip médico, mas nada veio à mente, então de repente ela se lembrou que tinha ido para um ensaio clínico logo após o colegial. Sua amiga tinha contado a ela sobre o ensaio clínico, dizendo que eles precisavam de pessoas de sua idade, o pagamento era alto e ela concordou em fazê-lo. Elas foram instruídas a assinar um formulário de consentimento, mas Célia e sua amiga não haviam lido a fundo antes de assiná-lo. Elas estavam animadas para serem pagas pelo uso de alguns remédios e injeções que não iriam machucá-las e que não afetariam sua saúde. Durante o processo elas sentiram apenas uma pequena picada onde a agulha foi introduzida, mas o estranho é que elas foram injetadas em seus estômagos também. Tudo o que Célia lembrava, era que os organizadores do ensaio clínico as levaram para se voluntariar e pagar a taxa prometida. Quando Célia terminou de narrar a história ao médico, à polícia e ao marido, estavam todos convencidos de que era ali que o chip médico havia sido implantado. A polícia perguntou o nome do hospital, mas Célia explicou que o procedimento não havia sido realizado no hospital, mas sim em um outro local que havia sido montado para o experimento. A polícia se despediu e apenas orientou o médico a retirar o chip, porque não havia nada seguro em um chip médico plantado ilegalmente. O médico disse que iria removê-lo somente depois que seu filho nascesse. Célia foi mantida no hospital para ser monitorada e algumas semanas depois seu bebê veio ao mundo. O nascimento bem-sucedido de seu filho deixou os pais muito felizes. Quando Célia estava forte o suficiente para passar por uma pequena cirurgia, seu estômago foi aberto e o chip médico foi retirado. Ele foi imediatamente levado aos especialistas para descobrir o que fazia. Os especialistas revelaram que não era prejudicial, pois estava apenas coletando dados sobre o estado de saúde de Célia após a aplicação dele, e dos remédios ilegais. Embora o medicamento que Célia havia tomado fosse desconhecido, ela estava grata pelo chip médico não ter causado nenhum dano, apesar de estar em seu corpo por anos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela e se você também ficou curioso para saber o que havia na barriga de Célia. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!